Igreja, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017, irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos mais uma vez cumprimentar, nos confraternizarmos, parabenizar todos os aniversariantes desta segunda-feira, deste dia 20 de novembro de 2017 e de todo o decorrer desta semana, desejando que grandes bênçãos de Deus sejam derramadas por sobre todas as vossas vidas, que saúde e paz seja uma constante em todas as vossas longevidades terrenas, em nome de Jesus. E hoje, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. E hoje nós vamos falar, irmãos, daquelas pessoas que se apostataram da fé, ou seja, que abandonaram a fé e que estão seguindo a doutrina de homens, a espíritos que são considerados espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque o que está correto, o que nós devemos seguir, é o que está na palavra de Deus. É isso aqui que é a nossa legislação, que é a legislação do cristão. É a palavra de Deus. E tem homens e tem instituições que estão fazendo suas próprias normas, que estão fazendo as suas próprias regras e que estão sendo consideradas, os seus integrantes estão sendo considerados hipócritas. Elas estão sendo consideradas apóstatas, abandonadoras da fé. Portanto, vejamos, está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 ao 3, a apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o que caracteriza os últimos tempos? O último tempo é caracterizado pela ressurreição, pela ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, pois quando ele subiu aos céus, quando ele ascendeu aos céus, aí começa a contar os últimos tempos, começa a contar o tempo da sua volta. A característica do último tempo é a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Portanto, vejamos em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 3, mas o Espírito expressamente diz, isso é a palavra do Espírito Santo de Deus, que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, abandonarão alguns a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia, ou seja, pelo fingimento, pela falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizado, tendo extirpado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, ou seja, proibindo o casamento. E esta abstinência de manjares é aquela união íntima entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, selados pelos laços do matrimônio. Portanto, eles estão proibindo o casamento, eles estão sendo considerados apóstatas, hipócritas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado, tendo extirpado sua própria consciência. Eles não estão mais vivendo de acordo com a palavra de Deus, eles não estão obedecendo aos mandamentos de Deus, porque Deus criou Adão e da costela de Adão Deus criou Eva, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, como que diante dele. Então o próprio Deus reconheceu que não era bom que o homem estivesse só, e ele fez esta adjutora, ele fez Eva para o Adão, e conforme também está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, o casamento, a união conjugal entre o homem e a mulher, é abençoado por Deus, é uma coisa que é vista por Deus como uma coisa santa, abençoada, sagrada, sem mácula. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, inclusive para aquelas pessoas que estão sendo considerados apóstatas, que estão
estão sendo considerados como cauterizadores da sua própria consciência. E oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar, nosso Deus e Pai, que aquelas pessoas que andam em desobediência, em desconformidade com a sua palavra, são considerados por Ti como apostatadores da fé, ou seja, abandonadores da fé, como hipócritas, pessoas fingidas, como cauterizadores, pessoas que extirparam a sua própria consciência. Muito obrigado por falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Cuida da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Livra-nos e guarda-nos de todo o mal, em nome de Jesus. E muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus.